Olá, meus amigos, minhas amigas, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para que você estude para o concurso da Polícia Federal, especificamente para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista 2025. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos disponibilizando cursos inteiros, completos, atualizados e competitivos para que vocês aí se estudem com uma garantia, estudem com uma eficiência, estudem com material de qualidade aqui na Lá Concurso. Então nós temos aqui várias playlists, uma playlist completa de língua portuguesa, de raciocínio lógico, estatística, contabilidade, informática, arquivologia, direito administrativo, constitucional, direito penal, legislação com algumas aulas específicas. Ah, professor, então está aqui nessa playlist? Sim, essa aqui temos várias playlists completas, é só você pesquisar no nosso canal da LAC. Detalhe, professor, eu quero material, eu quero estudar de forma organizada. Então, eu faço um convite do fundo do coração para que você ajude esse nosso grande projeto aqui da Lá Concurso. Por apenas R$ 39,90 você vai ter todo o nosso curso, esse mesmo curso do YouTube, tá? Esse mesmo curso, você vai ter todo o material didático, material de apoio do professor gratuitamente, e você vai ter direito também ao nosso personal coach, que o nosso personal coach nada mais é, nada menos que um planejamento. Cara, papo sério, acredite, confie. Com essa playlist, se você estudar ela de passo a passo, eu tenho certeza que você estará disputando aí vagas neste concurso. Tudo bem? Então venha com a gente, R$ 39,90, você vai ter direito a esse suporte pedagógico. Espero vocês. Valeu, tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um encontro de legislação penal especial. O tema de hoje despenca em prova de concurso. Nós vamos falar do Estatuto do Desarmamento e as alterações introduzidas pela lei anticrime, com muitas dicas, com exercícios, com toda aquela pegada da aula que vai fazer com que você passe no concurso que você tanto deseja. Então vem comigo, vamos lá. Pessoal, vou fazer primeiro um esboço aqui para vocês, como de costume, para facilitar até a anotação aí no seu caderno dos elementos principais que podem ser cobrados em relação a essa lei. Então vamos lá. Estatuto do Desarmamento. A própria palavra, né, já diz que se é desarmamento, toda a ideia do estatuto, toda a ideia da lei é para desarmar a população. Ou seja, fazer com que realmente haja o menos possível trânsito de armas no território nacional. Muita gente confunde desarmamento achando que o cidadão não pode ter arma. E isso não é verdade, nós vamos ver isso aqui na lei. O cidadão, desde que preencha os requisitos que eu vou colocar aqui na lousa para vocês, pode ter arma em casa. O que não pode é transitar com arma. Pode a posse, o que não pode é o porte de arma, tá? Só para algumas categorias, como nós vamos ver aqui no decorrer da nossa aula. Então vamos lá, gente. Quais são, né? Vamos aos critérios aí. Quais são os critérios para que o cidadão tenha a posse, cuidado com isso, e grifa onde eu estou grifando aqui também, para que ele tenha a posse de arma de fogo, cuidado com isso, de uso, gente, permitido. Cuidado. Grifa onde eu estou grifando também, que isso vai fazer diferença na tua prova. Então, olha só, quais são os critérios para a posse de arma de fogo de uso permitido? Nós temos a idade, vem comigo aqui, nós temos a idade, 25 anos. O cidadão e a cidadã têm que comprovar a idoneidade moral, que é um outro critério. Idoneidade moral. Por meio do quê? Como é que comprova isso? Por meio de certidão negativa. Certidão negativa, né? Quais certidões? Certidão estadual, certidão federal, certidão militar e certidão eleitoral. Muita gente esquece da eleitoral, tá? Então fique atento a isso. Idoneidade moral através das certidões negativas, né? Dessas esferas aqui, estadual, federal, militar e eleitoral. Além disso, cidadão a cidadã tem que comprovar ocupação lícita.
comprovar endereço fixo, né? E ocupação lícita. E o endereço também fixo. E mais, que mais que ele tem que comprovar? Tem que comprovar também que possui capacidade psicológica e aptidão técnica para o manuseio da arma, para que não ocorra nenhum tipo de acidente ou para que realmente essa arma não seja autorizado, né, o certificado de posse para uma pessoa que não possui capacidade, que pode colocar em risco a sua integridade física ou a integridade física de outras pessoas, tá? Então, é um outro requisito também aqui, a capacidade psicológica, gente, e a aptidão técnica, né? Técnica para o manuseio da arma. Para o manuseio da arma. Pronto, olha só. Então, o cidadão possui esses critérios aqui, ele pode juntar toda essa documentação e protocolar na Polícia Federal. Porém, ele protocola na Polícia Federal. Mas quem vai autorizar a posse de arma de fogo de uso permitido é o SINAR, que é a Secretaria Nacional de Armas. Isso é super importante, porque cai em prova, a banca cobra isso. Compete ao SINAR autorizar a posse do uso de arma de uso permitido. Certo ou errado? Certo. Então, compete ao SINAR. SINAR não autorizou? Aí a Polícia Federal vai expedir esse certificado, tá bom? Então, vamos lá. Vamos anotar isso também, né? Vamos anotar aqui. Aproveitar o nosso quadro, depois eu faço um checklist no material que eu trouxe para vocês. Mas vamos anotar porque é uma dica preciosa aí, para que a gente não erre na hora da prova, para não errar na hora da prova. Então vamos juntos, tá? Vamos lá. Quem autoriza, vou até dividir o quadro aqui para a gente aproveitar ele aqui melhor. Então vamos lá. Quem autoriza, né? Ou de quem a competência para autorizar a posse? Grifa de novo. A posse de arma de uso permitido. Então, quem é que autoriza? A resposta é o SINAR. Depois do SINAR, né? Quem é que vai expedir essa autorização, esse certificado? Polícia Federal. Muito bem. Qual que é a validade desse certificado? Validade do certificado. 10 anos hoje, pessoal, tem um decreto de 2019. 10 anos, muito bem. O sujeito possui essa autorização, né, concedida pelo SINAR. A Polícia Federal expediu esse certificado. O que ele pode fazer em relação a essa autorização, né? Ele pode manter a arma no interior da sua residência, ou local de trabalho. Só que local de trabalho, gente, olha só se ele for o dono, proprietário, ou for o gerente. Se for um funcionário, não pode. E na área rural, em toda a extensão da propriedade. Muito bem. Então o sujeito foi lá, quis comprar arma, qualquer cidadão, qualquer cidadã, desde que preencha os requisitos, dá entrada nesse pedido lá na Polícia Federal. Consegue a autorização do SINAR, Polícia Federal expediu, o sujeito tem autorização, ele tem um certificado, o que ele vai fazer com essa arma?
ele pode fazer essas 3 coisas aqui. Se for para manter na sua residência, tem que ser no interior dela, guardada em um cofre, como exige o decreto de 2019. Se for no local de trabalho, ele tem que informar isso à Polícia Federal também. Ele pode manter a arma no local de trabalho, desde que ele seja o dono daquele estabelecimento ou a pessoa responsável, um gerente. E se for na área rural, não precisa só no interior, só utilizar a autorização não é só, né, para a posse no interior da sede da propriedade rural, mas em toda a sua extensão. Então, olha só, descumpriu essas determinações, ou seja, tem autorização para posse, mas saiu com a arma na rua, vai responder por porte ilegal de arma. Tem autorização para ter a posse no seu local de trabalho, saiu com a arma do seu local de trabalho, vai responder por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Tá? E aqui a mesma coisa, saiu da extensão, quer dizer, das cercas ali, né, da área cercada da propriedade rural, também vai responder por porte ilegal de arma de fogo. Desviou a finalidade que foi autorizada e que foi concedida pela Polícia Federal, vai responder por crime previsto no Estatuto. Não pode emprestar a arma, não pode ceder, não pode doar, não pode vender. Para isso é preciso de uma autorização especial. Então, gente, eu já vou dar de cara uma dica para vocês. Quando nós pensarmos em Estatuto do Desarmamento, em relação a essa fiscalização e todas essas informações que são informações obrigatórias, vamos lembrar do veículo, dos veículos, não é verdade? Olha só. Nós sabemos que quando nós adquirimos um veículo, nós temos o certificado de licenciamento do veículo, não é mesmo? Nesse certificado de licenciamento do veículo estão todas as características do veículo. O ano de fabricação, o Renavan, o chassi, quem é o proprietário. São as mesmas informações que serão contidas nessa autorização que a PF vai expedir, nesse certificado. Lá estão, deve conter, né, todas as informações da arma, o calibre, a numeração, o proprietário. Quando você vende o seu carro, por exemplo, você não tem que informar o Detran e fazer a transferência desse veículo para o novo proprietário? A mesma coisa vai acontecer com a arma de fogo. Se você vender, você tem que comunicar à autoridade. Se o seu veículo for furtado ou for roubado, você não registra um boletim de ocorrência? Até para se precaver, nunca se sabe qual será a finalidade que essa pessoa que subtraiu o seu veículo vai dar a ele. Se vai usar num roubo, se vai usar num homicídio, e de repente você se vê envolvido em um inquérito policial ou até processo. Então, o que as autoridades indicam? Ó, se teu carro for furtado ou roubado, registra um BO. A mesma coisa em relação à arma, ok? Então, pessoal, são esses requisitos que são obrigatórios. Para você lembrar na hora da prova, lembra, olha, arma é um objeto, é como se fosse o meu veículo. Tudo aquilo que eu tenho que cumprir em relação ao Detran, né, que é exigido pelo Código de Trânsito, eu tenho que cumprir conforme as determinações do Estatuto do Desarmamento em relação à arma. Tá? Isso vai facilitar na hora da prova, ok? Para você lembrar, porque fica mais fácil, porque é algo que a gente tem que fazer todo ano e nós já estamos bem habituados em relação às obrigações quanto a veículos, né? E nem sempre nós estamos tão no automático assim em relação à arma de fogo. Então, olha só, gente. Já sabemos essas questões aqui relacionadas à posse, quem é que concede, mas o SINAR, ele tem outras competências que são muito cobradas e agora a gente vai estudar exatamente isso. Então, vamos lá. As competências do SINAR. Artigo 2º do Estatuto despenca em prova, então você não pode esquecer do que contém ali naqueles incisos. Tem que ler todo o Estatuto, né? Mas aqui nas aulas a gente já vai orientando o teu estudo de uma forma que você fique bem atento àquilo que é mais cobrado, tá bom? Então, vamos lá. As competências do SINAR, as principais, né? Então, compete ao SINAR o cadastramento das armas, vamos lá no artigo 2º do Estatuto,
Então, o cadastramento das armas importadas e vendidas no Brasil, a numeração, as armas apreendidas que ficarem à disposição da Justiça, também compete ao SINAR. Então, todas essas informações pode cair na sua prova. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Então, compete ao SINAR. A mais cobrada é essa: armas apreendidas, né, em inquéritos policiais, no processo, ela também fica cadastrada no SINAR. Depois que termina o processo, que termina a sentença, aí o juiz vai encaminhá-las ao Exército. Então nós temos duas situações. Quando essa arma está à disposição, o inquérito ainda está rolando, o processo está rolando, esse cadastramento dessa arma, que está à disposição da Justiça, é no SINAR. Depois da sentença, ou seja, depois que já houve julgamento e que não há mais interesse das autoridades naquela arma, o juiz vai encaminhar aquela arma em 48 horas para o Exército. E é o Exército que vai dar a destinação daquela arma. Ou vai destruir, ou vai doar aquela arma para as forças de segurança. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aí, olha só. Aí, pessoal, deixa eu só pegar aqui, ó, para passar para vocês. Vamos juntos pegar e passar aqui para... Opa, tem uma... Vamos lá. Então, aqui vocês estão vendo, né? É um crime de perigo abstrato, depende de... Não precisa machucar alguém e nem lesionar para que o sujeito responda pelo crime. Basta que ele não cumpra as determinações do estatuto e já o crime já estará consumado. Né? Aí falei arma de fogo, depende de complementação. O que significa arma de fogo de uso permitido? O que significa de uso restrito? Quais são as armas, né, de uso proibido? É exatamente esse decreto, que é o 10030 de 2019, que dá a classificação das armas pra gente. Lembrando que o uso permitido é arma de menor potencial lesivo, uso restrito é uma arma mais potencialmente lesiva, como fuzil e outros armamentos mais pesados, e uso proibido ligado, para a gente citar como exemplo, né? Armas de destruição em massa, armas químicas e outras também que pode provocar um enorme dano à coletividade. Então vamos lá, esses são, lógico que conceitos gerais, tem que dar uma olhada no decreto para ver cada uma das armas classificadas ali, tá bom? Olha aqui, pessoal, a munição é aquele artefato pronto e completo para carregamento, e acessório é aquele que vai potencializar a arma, como uma mira laser, como um silenciador, né? Então, o estatuto ele cuida não só da arma em si, mas possuir munição, possuir acessório sem autorização também caracteriza crime previsto no estatuto, tá? E aí, pessoal, olha só o artigo 2º, que é o que eu tinha mencionado, que eu escrevi na lousa para vocês. Ele despenca essas competências aqui do SINAR. Então, olha só, identificar a característica da arma, cadastrar as armas produzidas e importadas no país, compete ao SINAR. As autorizações de porte de arma de fogo, expedidas pela Polícia Federal, que é a de uso permitido, porque a de uso restrito é o Exército, né? Nós temos aqui cadastrar a transferência de propriedade, que foi o que eu mencionei, extraviou, roubou, transferiu, vendeu, tem que fazer essa alteração no cadastro lá no SINAR. Senão pode responder, inclusive, por crime. Identificar as modificações, a arma foi alterada, né? Tem que informar também ao SINAR. Integrar no cadastro os acervos policiais existentes, né? Os inquéritos. Cadastrar as apreensões. Eu diria que essa aqui tem sido a mais cobrada, ó. Cadastrar as apreensões de arma de fogo, inclusive as vinculadas a procedimento policial e judicial. Então, na fase de inquérito e processo, esse cadastro é do SINAR. Depois que vem a sentença, o juiz vai encaminhar aquela arma ao Exército. E o Exército é que vai dar a destinação.
para destruição ou doação às forças de segurança, tá bom? Cadastrar os armeiros em atividade no país, né? Os produtores, os atacadistas, porque é o seguinte, quem produz, quem vende arma de fogo, quem comercializa arma de fogo, também tem que ter autorização do SINAR e depois da Polícia Federal. Tá? Então precisa de autorização também para produzir, para vender, para importar, precisa da autorização do SINAR. Informar a Secretaria de Segurança dos registros e autorizações de porte, ou seja, são informações integradas aí entre o SINAR e as Secretarias de Segurança. Tudo isso para quê? Resumindo, que é o que te interessa na prova. Tudo isso para que todas as armas nas quais foi autorizado, né, foram autorizadas a emissão de certificados de posse ou de porte sejam fiscalizadas, que haja uma espécie de rastreamento dessas armas no país. Sabe quem que é o dono, aonde que ele mora, qual que foi a finalidade da posse, qual foi a finalidade do porte, e aí essa arma possa ser rastreada e utilizada para a finalidade a qual foi autorizada, né? Então essa que é a ideia, tá bom, pessoal? E aqui por último é que ele fala da parte do exército, né, que eu já mencionei. As disposições desse artigo não alcançam as armas das forças armadas, por quê? Ali é um outro sistema, que é o SIGMA, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o Sistema de Gerenciamento de Armas do Exército. A quem cabe a fiscalização e autorizações relativas à arma de fogo de uso restrito. Então, gente, eu acho que convém aqui a gente fazer um quadro, olha só. SINAR, posse, vou trocar para ele aqui, vamos lá. Aqui a autorização, né? Autorização, posse, arma de fogo, uso permitido. Depois disso, é a emissão do certificado pela Polícia Federal. E aí, gente, nós temos o SIGMA, que é o Sistema de Gerenciamento de Arma do Exército. Aqui, a autorização para arma de fogo de uso restrito. É o Exército. Exército, vamos lá, onde é que está isso? Artigo 27 do Estatuto. Tá, muito bem. Aí, destrinchamos esse artigo 2º. Vamos supor agora um exemplo prático que nós podemos dar. Vamos supor que você está em uma diligência, em uma determinada residência, e aí você chegando nessa residência, você se depara, cumprindo ordem judicial, né? Você se depara com uma arma de fogo de uso permitido. Aí você chama o proprietário e fala: senhor, essa arma é sua? Ele fala: é, sim, senhor. O senhor tem autorização? Tenho, sim, senhor. Aí esse cidadão entrega a autorização e você, policial, verifica na autorização que o prazo já expirou. Ou seja, que já terminou o prazo, está fora do prazo de validade. Aí a pergunta que a banca vai fazer para você nessa situação é a seguinte: certificado vencido, na hipótese do certificado de arma de fogo, de uso
permitido estar vencido, cabe prisão em flagrante? A resposta é não cabe, tá bom? Não cabe, é apenas uma infração administrativa. Por que isso? Porque o STF e o STJ assim decidiram de uns anos para cá. Então, aquele que possui o certificado, mas ele deixou por desídia de renovar esse certificado, ele não vai preso em flagrante. Ele não vai responder por crime de posse irregular de arma de fogo. Né? A arma será apreendida e entregue à Polícia Federal. E aquele cidadão será autuado. Ele vai ter que pagar uma multa e vai ter que providenciar os documentos para que ele possa obter novamente aquela autorização. Porém, ele não será conduzido à delegacia, não será lavrado auto de prisão e esse cidadão não vai responder por nenhum crime. Isso é super ultra importante para a sua prova, tá bom? Eu coloquei no material para vocês isso também. Então, pessoal, vamos seguindo aí. Agora, nós vamos ver algumas situações aqui referentes ao porte de arma. Então, vamos lá. Quando que cabe o porte? Então, vamos juntos. Seguindo aí, vamos lá. Aqui os requisitos a gente já viu, então eu vou passar rapidamente porque eu fiz um esquema para vocês na lousa, né? Falei já das competências do SINAR, então tá tudo certo em relação aqui também. Então vamos seguindo aqui. Aí, pessoal, agora nós vamos tratar do porte. O porte autoriza esses cidadãos aqui do artigo 6º a transitar com arma de fogo no território nacional ou no local onde exerce a sua função. O grande desafio para nós, para todos nós e principalmente na prova, é que quando o candidato ou candidata pensa em porte, ele acha que o porte é um passaporte, não é? É uma autorização sem limites. E não é verdade. Isso não é verdade. Porte não é autorização sem limite de trânsito de arma no território nacional. Existem limitações impostas pelo Estatuto. E são exatamente essas limitações que a banca cobra na tua prova. Então, nesse momento, quando a gente vai estudar o porte, eu falo muito diretamente para você o seguinte: esquece tudo aquilo que você vê na prática, que o teu vizinho te falou, que o teu amigo te contou, que o fulano de tal, que é amigo do amigo do amigo, faz em relação ao porte que ele tem. Esquece isso, porque o que a banca quer saber é o que prevê a lei e os entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria. Então, na hora do concurso, é nisso que você deve focar. Na prática, depois, é uma outra situação, é uma outra etapa da tua vida depois que você toma posse no teu concurso. Então, foca, direciona teu estudo para isso que você vai se dar bem, eu garanto. Na minha matéria, eu garanto, né? Mas todos nós aqui do grupo, lá concurso, a gente faz exatamente isso, é um coach, né? Um professor coach que direciona o teu estudo e já vai livrando você das armadilhas aí que as bancas preparam nas provas. Então vamos lá, gente. Primeira questão, então, é eu saber que existe limitação. A questão é, dessas pessoas aqui do artigo 6º, que é um outro artigo que a gente precisa reservar, anotar que ele despenca, a gente precisa saber a extensão do porte. É o que nós vamos estudar agora. Então, olha só. Integrantes das Forças Armadas têm o porte de arma, porque todo mundo que está no artigo 6º tem porte de arma. A questão é, em todo o território nacional? Em todo o território nacional. E mesmo fora de serviço. Então, integrantes das Forças Armadas têm porte em todo o território nacional e fora de serviço. Integrantes de órgãos referidos no 144, as polícias militar, civil, federal, rodoviária, ferroviária, todas também têm porte de arma em todo o território nacional e fora de serviço. Idem. Aí nós temos integrantes das guardas municipais. Aqui nós já começamos a enfrentar uma questão
que foi objeto de julgamento do STF, gente. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão aqui. Guardas municipais, e principalmente aqui, eu vou até fazer uma anotação. Olha só, vamos grifar essa adinha aqui, a 5538 e depois a 5948. Vamos fazer um círculo nela aí no teu material, na tua anotação, porque é o seguinte, a questão dos guardas municipais foi objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Por que isso, pessoal? Porque guarda municipal, havia uma questão, olha, guarda municipal pode ter porte de arma, mas a depender do número de habitantes, vai ser em serviço e fora de serviço. Cidades com maior população, mais de 500 mil, pode ter o porte fora de serviço. Menos de 500 mil, não pode ter o porte e somente não pode ter o porte fora de serviço, só em serviço. Só que a questão foi parar no Supremo e o Supremo concedeu uma liminar. Então, como é que ficou a situação das guardas municipais? A situação hoje das guardas municipais é a seguinte: guardas municipais podem ter o porte fora de serviço, independentemente do número de habitantes da cidade onde exerce a sua função. Então, não importa mais. Por quê? As guardas municipais se transformaram em alguns municípios como a única alternativa, muitas vezes, no combate ao crime, quando falta policiais, né? Principalmente com esses roubos que a gente tem visto, extremamente articulados, com armamento pesado. Em algumas cidades, muitas vezes o delegado responde por mais de uma cidade, então você não tem um delegado ali, falta policiais. Então as guardas municipais têm dado esse apoio. Por dar esse apoio, há necessidade, pelo menos esse foi o entendimento do Supremo, de conceder às guardas municipais o porte de arma fora de serviço, independentemente do número de habitantes. Certo, pessoal? Isso é muito, muito importante. Mas tem um detalhe. Vamos supor que uma determinada guarda municipal exerce a sua função numa cidade do Mato Grosso chamada Várzea Grande. E aí ela exerce a sua função em Várzea Grande. E aí ela vem para Cuiabá com uma arma, né? Para ir num banco ou para passear na casa de um parente. E ela vem com a arma para Cuiabá. Esta guarda municipal está cometendo algum crime? Está. Porte ilegal de arma de fogo. Ué, professora, mas por quê? Porque é o seguinte, para a guarda municipal, o Supremo autorizou o porte fora de serviço, mas existe uma limitação, existe uma restrição. E essa restrição para guardas municipais é que eles só podem portar arma na cidade onde exercem a sua função. Se ela é guarda municipal em Várzea Grande, ela só pode portar a arma em Várzea Grande. Não pode portar a arma em Cuiabá ou qualquer outra cidade. Se fizer isso, vai responder por crime de porte ilegal de arma. Certo, pessoal? Porque vai estar ocorrendo um desvio da finalidade autorizada por lei. Então, essa é a pegadinha da banca, né? Por isso que você precisa saber. Todos do artigo 6º têm porte, mas nem todos podem sair por aí transitando com arma como bem quer. Vai depender da função que exerce. Beleza, pessoal? Grava muito bem isso. Volta na aula na hora que você for assistir, anota, volta de novo, decora, que aí eu tenho certeza que você não vai errar na hora da prova, tá bom? Então vamos lá. Passando aí adiante, aí as guardas municipais a gente já sabe que, independente do número de habitantes, né? Olha só, aqui pessoal,
Os agentes operacionais da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, eles têm direito ao porte de arma em todo o território nacional e fora de serviço. Integrantes, né, dos órgãos policiais do artigo 51 e 52 da Constituição, que é a Polícia Legislativa. A Polícia Legislativa também pode utilizar a arma em todo o território nacional, tá? O porte de arma, né? Em todo o território nacional, fora de serviço. Quadros efetivos de agente e guardas prisionais. A regra, eu sei que agora é polícia penal, mudou, mas o estatuto não mudou e eu não vi jurisprudência consolidada ainda sobre a questão dos agentes. Então, até a data de hoje, o que vale é o que a gente tem. Depois, se mudar, a gente vai ter que gravar uma nova aula fazendo atualização. Mas, por enquanto, a regrinha que vale é que para agentes prisionais, policiais penais agora, só pode utilizar a arma em serviço. Em serviço. Qual que é a exceção? A única exceção é se esse agente for um servidor em situação de dedicação exclusiva. No caso de dedicação exclusiva, aí sim, aí pode ser fora de serviço, tá bom? A empresa de transporte de valores também tem o direito ao porte, porém apenas em serviço, importante saber isso. Esses integrantes de desporto, fiscais, né? Fiscais ambientais, né? Eles também em serviço. Auditor da Receita Federal, a mesma coisa, em serviço também. Tribunais, né? Os tribunais do Poder Judiciário, para uso exclusivo de seus servidores, eles também podem. A segurança de promotor, segurança de juiz também pode em serviço. Promotor e juiz também pode ter posse de arma, né? No caso deles, em todo o território nacional. Aí, aqui, gente, no artigo 10, a gente tem que tomar o maior cuidado. Olha, a autorização para o porte, agora a gente está falando do porte aqui, ó. Do porte de arma de fogo de uso permitida em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal, após a autorização do SINAR. Então, olha só, nós temos duas situações em relação à arma de fogo de uso permitido. A posse, a autorização para posse, aquela para você guardar na tua casa dentro do cofre, é do SINAR. O porte é da Polícia Federal, depois da autorização do SINAR. Então, a banca pode trocar essas palavras. Então, vamos supor, pode cair assim na tua prova, só para dar um exemplo, para ficar mais claro para você. Pode cair assim na sua prova. De acordo com o Estatuto do Desarmamento, a posse e o porte e a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido compete ao SINAR. Tá errado. Por quê? A posse é o SINAR, mas o porte é a Polícia Federal. Tá? Ou pode inverter. A posse e porte compete à Polícia Federal. Tá errado também. Porque a posse, artigo 2º, SINAR. Porte, Polícia Federal, artigo 10. A banca cobra muito isso. A gente vai ver daqui a pouquinho nos exercícios, tá bom? E ao comando do Exército, como eu falei, artigo 27. Esse aí eu já mencionei no nosso esquema e já adiantei a matéria em relação a essa questão. Vamos seguindo aí. Olha só, pessoal. Agora nós vamos partir para o estudo dos crimes, né? Os crimes, como eu mencionei do Estatuto, são crimes de perigo abstrato. O que isso significa? Eu não preciso matar alguém, eu não preciso causar uma lesão corporal para que caracterize o crime. Basta que eu não tenha autorização para ter a posse, que eu já cometi o delito do artigo 12. Basta que eu transite com a arma, ainda que esteja desmuniciada. Se eu transitar com arma, mas eu não tiver autorização para isso, eu estarei sim em situação de flagrante por porte ilegal de arma, tá? Vamos tirar a arma, vamos esquecer um pouco da arma. Eu não tenho autorização para munição, eu mesmo fabrico munição, mas eu não tenho autorização da PF, eu faço isso caseiro.
eu já estou praticando o crime. Porque não é só a arma que importa para o estatuto. Tem que ter autorização para munição, tem que ter autorização para acessório. Se não tiver essa autorização, estará enquadrado, devidamente enquadrado, e pode ser preso em flagrante por esses crimes que a gente vai estudar agora. Sério? Sério. Então, isso é muito importante porque na prática, às vezes, as pessoas não têm conhecimento, acha que não está praticando crime e está. Né? Quer ver um outro exemplo? Você vai na internet, hoje vende muita coisa na internet, né? E você, para pagar um preço mais barato, compra munição e acessório pela internet. Que é super fácil. Você compra, paga, chega na sua casa. Mas você pode responder por tráfico internacional de armas. Inclusive é crime hediondo. Por quê? Porque você não tem autorização para adquirir aquela munição. Você não tem autorização da polícia para adquirir aquele acessório. Se você não tem autorização e você adquirir e for, vamos supor, importado, você pode responder por tráfico internacional de armas. A pena é de 8 a 16. Pensa bem, não vale a pena. Então precisa se informar e cumprir a lei. Ok? Então vamos lá. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Aquela situação em que o sujeito ele não tem autorização para ter arma em casa, nem no trabalho e nem na propriedade rural. Olha, possuir ou manter sob sua guarda acessório, munição, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar no interior da residência, local de trabalho ou área rural. Se o sujeito tem arma, mas ele não tem essa autorização, ele está enquadrado no 12. O que cai muito em prova? O artigo 12 é o único crime do Estatuto que a pena é de detenção. Os demais delitos, a pena é reclusão. Isso já foi cobrado em prova e é por isso que eu estou falando para você. Tá? Vamos seguindo aí. A omissão de cautela. O crime de omissão de cautela, pessoal, ele se caracteriza pela desídia, pela inobservância. Você deixar a arma ao alcance de criança, de adolescente, de pessoa com deficiência física, né? Você deixa a arma ao alcance. Isso pode provocar acidentes, tragédias. Então, aquele que deixa a arma ao alcance dessas pessoas pratica crime previsto no Estatuto. E esse crime é o crime de omissão de cautela. Não só isso, tá, gente? Aqui também pratica o crime de omissão de cautela aquele que não informa no prazo de 24 horas à autoridade que a arma foi extraviada, que ela foi furtada, né? Tem que informar. Não informou a autoridade também, pratica crime de omissão de cautela. Detalhe para a tua prova, a banca ama esse parágrafo único aqui do artigo 13, tá bom? Então fique bem atento a ele. E aí, pessoal, nós temos o crime do artigo 14, que é o porte ilegal de arma de uso permitido. Quer dizer, o cidadão, a cidadã não tem autorização para transitar com a arma. Então, olha só, portar a arma, deter, adquirir, olha só, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestou a tua arma, remeteu, empregou, manteve sob sua guarda, ocultou, e não é só arma, acessório e munição, de uso permitido, sem autorização, pratica o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. E aí, gente, nós temos o crime de disparo, tá? O crime de disparo, que é do artigo 15. O crime de disparo, o que nós precisamos destacar aqui, ó? Disparar arma de fogo. Mas veja, para matar alguém eu também tenho que disparar. Então, se a ideia, se o dolo do agente é matar, ele não vai responder por disparo, ele vai responder por homicídio, né? Agora, o sujeito tá lá, como caiu uma questão em prova, o sujeito tava lá no meio de um lago, dentro de um barco, no meio de um lago e atirou. Vai responder por crime de disparo? Também não. Por quê? Porque para caracterizar o crime de disparo, olha o que eu preciso. Quais são os elementos do tipo? Disparar arma de fogo ou acionar munição em local habitado, gente. Tem que ser habitado, ó. Habitado em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela,
desde que a conduta não tenha como finalidade um outro crime, né? Se for fazer tudo isso, mas para matar alguém, tiver um alvo certo, é homicídio ou tentativa de homicídio. Agora, o sujeito ele não tem um alvo, né? A sua ação não é direcionada a um alvo, aí ele vai responder por disparo. Agora, o local é desabitado, como o caso que eu falei para vocês do barco. Nesse caso do barco, se é desabitado, a conduta é atípica. Por quê? Porque em sendo desabitado não tem potencial de atingir, de machucar ninguém. Tá? Então, elementos do tipo aí para vocês. Aí, nós temos as figuras do artigo. Vou colocar aqui, que agora vai entrar o pacote, né? Nós temos a figura do artigo 16, que trata da posse e porte de arma de fogo de uso, porte ilegal, tá, gente? Perdão, falhou aqui. Claro que é ilegal, né? Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Nós temos o artigo 17, que vai tratar do comércio ilegal de arma de fogo. E nós temos o artigo 18, que vai tratar do tráfico internacional de arma de fogo. E aí, pessoal, o que nós precisamos saber em relação a esses 3 delitos? Os 3 hoje são considerados... Tem mais uma outra, que esse vermelhinho aqui tá meio... Aqui, pessoal, ó, esses 3 aqui, 16, 17 e 18, crimes hediondos. Em sendo crime hediondo, pessoal, olha, não cabe fiança, não cabe graça, que é uma espécie de indulto individual, que é um perdão estatal, não cabe anistia, que também é um perdão estatal concedido pelo legislativo, não cabe indulto, tá? Então são crimes hediondos. Essa alteração, a do 17 e 18, veio com a lei anticrime. O 16 já tinha sido etiquetado como crime hediondo antes do pacote anticrime. A gente precisa ficar muito atento, porque pode vir uma questão em prova, por exemplo, ó, todos os crimes do Estatuto do Desarmamento são crimes hediondos. Isso está errado, tá? Crimes hediondos, artigo 16, 17 e 18. Aí pode cair também assim, ó, todos os crimes do Estatuto de Desarmamento são inafiançáveis. Isso também está errado. Porque tirando esses 3, cabe fiança nos outros, tá? Porque não é hediondo, então cabe fiança, né? Então pode cair aí essas nuances relacionadas ao reflexo de ser crime hediondo como uma questão de prova para você, e você precisa estar atento a isso, tá bom? Então vamos lá. O que eu acho interessante a gente comentar aqui antes de voltar para a tela é o seguinte, pessoal. Nós observamos que quando nós falamos em arma de fogo de uso restrito, nós temos 2 tipos penais distintos. Nós temos o artigo 12, que trata da posse irregular, e o artigo 14, que trata do porte. Então são condutas distintas. Por que eu estou dizendo isso? Porque já caiu em prova, né? Em relação ao crime de arma de fogo de uso restrito, a posse e o porte são um único crime previsto no Estatuto? Não, são 2 crimes, tá? Então são condutas distintas. Em relação ao uso restrito, aí sim, aí tudo vai cair lá no 16. O sujeito que não tem autorização para posse, também não tem autorização para o porte, responde de acordo com o 16. O comércio ilegal é daquele sujeito que não tem autorização para comércio ou que faz da própria residência comércio. Vai cair aqui no 17, né? E o tráfico internacional de armas, que possui a maior pena do Estatuto, que é 8 a 16, né?
que ele importa armas para distribuição, venda no país. Semelhante ao que acontece com o tráfico de drogas. Então vamos lá. Qual que é a grande sacada aqui para a nossa prova em relação a esses delitos? O que eu preciso prestar atenção, professora? Além dessas informações que eu passei aqui para você. Então olha só, olha o que pode vir aí na tua prova, mas você não vai cair nessa armadilha. Então vamos juntos. O artigo 16, ele possui, além do caput, ele possui esse parágrafo 1º e seus incisos. O parágrafo 1º e seus incisos é o que você precisa tomar cuidado. Por quê? Porque está escrito aqui, não vou ficar lendo, está no teu material, mas direcionando o teu estudo. Está escrito aqui no parágrafo 1º, incisos, que aquele que suprimir informações, olha lá, suprimir ou alterar a marca, raspar, adulterar arma de fogo. E os incisos falam sempre assim, arma de fogo, arma de fogo. Pouco importa se é arma de fogo de uso restrito ou permitido. Vai cair tudo no 16. O que, professora? Peraí, dá exemplo pra gente, pelo amor de Deus. Vou dar exemplo, gente, calma. Vamos supor que você está numa diligência e você, no interior da residência, você está fazendo a apreensão ali de documentos, computadores, e você se depara com uma arma de fogo de uso permitido com a numeração raspada. Pergunta da banca para você. Nesta hipótese, o sujeito será enquadrado na posse por crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ou alternativa B para você, no crime do artigo 16, porte e posse de arma de fogo de uso restrito. Resposta correta? Artigo 16. Ué, professora, mas a arma não é de uso permitido? A arma é de uso permitido, mas ela não está com a numeração raspada? A banca não te deu essa informação? Se a arma é de uso permitido, mas ela foi alterada, foi suprimida a numeração, ela está com a numeração raspada, vai cair no 16, tá bom? Por que isso? Porque olha o que o 16 fala, vem comigo com a sua máxima atenção, ó. Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação, vou até grifar, identificação de arma de fogo. Arma de fogo. Não fala que essa arma tem que ser de uso restrito. O que significa que pouco importa. Se for uso permitido ou restrito, raspou, adulterou, suprimiu, cai no 16, que é crime hediondo. Gente, isso cai demais, tá? Isso cai realmente muito, muito mesmo. E nós precisamos ficar ligados nessa questão. Seguindo aí a mesma coisa, mas eu já resumi, modificar a característica, outra coisa. Também, ó, possuir ou detiver ou fabricar artefato explosivo. Vocês sabem que para ter dinamite também precisa de autorização. Se não tiver, cai no 16, tá? Então, tomar cuidado com isso também. Portar ou fornecer com numeração, mas eu já falei. Vender ainda que gratuitamente. Acessório, munição, explosivo a criança ou adolescente. Isso pode cair e despencar na tua prova, ó. O sujeito vendeu uma arma para uma criança, né? Para uma criança, 12 anos, menor de 12, 11 anos, vamos colocar aí. Vendeu ou entregou para um adolescente. Comete que crime? O crime do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a corrupção de menores, ou o crime do Estatuto do Desarmamento do artigo 16. Se ele entregou a arma para uma criança ou para um adolescente, vai ser o 16, ó. Aqui, ó. Acessório, munição a criança ou adolescente. Entregou uma arma para criança e adolescente, esquece o ECA. Pouco importa se a arma é de uso restrito ou uso permitido. Vai cair no 16.
Então, tomar bastante cuidado com isso também, porque a gente pode ter aí um conflito com o ECA, tá bom? Produzir e recarregar armas sem autorização com munição explosiva. Lembrando, gente, que tudo que eu tô falando aqui se refere também a munição e se refere a acessório. E um detalhe importante, pode acontecer também o concurso de crimes. Vamos supor que você está numa diligência numa casa, aí você encontra no interior dessa residência uma arma de fogo de uso permitido e munição de uso restrito. Ué, e agora? Eu tenho quantos crimes? Eu tenho um crime ou eu tenho 2 crimes? Nesta hipótese, você vai ter concurso de crimes, tá bom? O sujeito vai responder por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Vai ser o 12 e o 16. Tá? Então, tem jurisprudência sobre isso também. E aí a gente já fala aí para vocês. Eu já falei um pouco sobre o comércio ilegal, que vale ainda que seja na residência, então não há necessidade de nos alongarmos nisso. Tráfico internacional também, importar, exportar, favorecer a entrada e saída, ou saída, né? De armas no território nacional em desacordo, a maior pena da lei, 8 a 16. Vende arma lá, ó, sem autorização, a agente ou policial disfarçado, presentes os elementos probatórios razoáveis da conduta criminal pré-existente. Aqui é o seguinte, é uma introdução, é uma alteração introduzida pela lei anticrime. O que isso significa? Significa o seguinte, pessoal, com o pacote anticrime, se o policial está lá, infiltrado, ele está investigando esse delito aqui de tráfico ilegal internacional de arma de fogo. E aí, as investigações, ele sabe que o José é um traficante de armas. Só que ele não está conseguindo dar o flagrante, ele tem alguns elementos, mas não suficiente para prender o João em flagrante. Ele sabendo que o João é sim traficante, que existem documentos que comprovam isso, ele se passa por um comprador, uma pessoa interessada em adquirir a arma. Entra em contato com o João e fala, olha João, eu sei que você tem um material bacana aí, bom e tal, eu queria comprar de você, e eles acertam o preço, acertam o lugar onde essa mercadoria será entregue. E na data e hora combinada, o policial comparece, João também com a arma. João entrega a arma e o policial entrega uma algema para ele, né? Antes da lei anticrime, essa situação caracterizava espécie de flagrante preparado. E os tribunais consideravam esse tipo de flagrante ilegal, porque não foi o João que ofereceu de forma livre e consciente a arma. Foi o policial que provocou essa ação. Mas agora, com o pacote anticrime, pouco importa se foi o policial que estimulou essa venda. Se já tiverem elementos que comprovem que João já era traficante, essa prisão vai ser considerada legal. Ou seja, a lei trouxe um elemento novo que pode mudar a jurisprudência que até então era aplicada em todo o país. Não sei como o Supremo vai tratar essa questão, porque existe já um julgado, o tema está pacificado nos tribunais em relação ao flagrante preparado. Eu não sei como, porque a lei é recente, não tem muitos julgados sobre isso, nós vamos ter que aguardar. Porém, para a tua prova, aplique a lei, tá? Aplique no sentido literal. Se houver provas pré-existentes de que João, no exemplo que eu estou dando, era sim suspeito de tráfico, essa ação do policial será considerada legal, dentro da lei, tá bom? É isso. Então aí, pessoal, nós temos o aumento da pena, né, da metade, caso o crime seja praticado com o uso de arma de uso proibido ou restrito, né, o tráfico ou o comércio, né? Se for comércio de arma de uso restrito, aí nesse caso vai ter um aumento da pena. E também se o crime for cometido
pelos agentes ali do artigo 6º, policiais, né? Por quê? Porque tem um acesso mais facilitado à arma de fogo. Então, nessa hipótese aí, também a pena será aumentada da metade. Seguindo aí, aquela parte do artigo 25 que eu falei, as armas que não interessem mais à justiça, ou seja, já acabou o inquérito, já concluiu o processo, serão encaminhadas pelo juiz em 48 horas ao Exército. E é o Exército que vai dar a devida destinação daquela arma. Nós temos também outra novidade do pacote anticrime, é o cadastro das armas para facilitar a fiscalização e o controle balístico também, porque aí eu consigo saber a origem, né? Como é que essa munição foi parar nas mãos de uma facção, de uma organização ou de um cidadão se ele não tinha essa autorização. Então esse banco de dados facilita também o rastreamento da arma. Tá? Tudo isso, gente, voltando sempre ao início, para evitar o maior número possível de trânsito de armas, munição e acessórios sem a devida autorização. Então essa aqui é a ideia. Aí já falei dos crimes hediondos, mas está no seu material também. E aí, pessoal, nós vamos partir para os exercícios, para fixar bem esse conteúdo. Então, vamos juntos. Vamos lá, pessoal, olha só. Exercício de número 1. Julgue o item. Certificado de arma de fogo com validade em todo o território nacional autoriza o proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio ou dependência desses, ou ainda no seu local de trabalho, desde que ele seja o titular ou responsável pelo estabelecimento ou empresa? Certíssimo, é isso mesmo. Julgue o item abaixo com base no Estatuto. Compete à Polícia Federal, juntamente com o Ministério da Justiça, cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país? Errado, porque isso compete ao SINAR, como a gente viu no artigo 2º. Seguindo aí, a autorização para o porte de arma de fogo de guardas municipais está condicionada à formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividades policial e à existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições estabelecidas pelo Estatuto do Desarmamento, observada a supervisão do Comando do Exército e da PF? Não. Essa fiscalização e esse controle interno das guardas municipais compete, de acordo com o Estatuto, ao Ministério da Justiça. Então toma muito cuidado, porque é tipo rodapé da lei, algo assim, não, isso aqui não vai ser cobrado, pois tem banca que acha o rodapézinho e cobra do candidato. Então você não pode cair nessa, tá? Tem que tomar bastante cuidado. Aqui, pessoal, assinale a alternativa que possui um crime do Estatuto apenado com detenção. Só tem um, né? Falei pra vocês no início da aula, ó. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido? Não, essa não é. É reclusão. Disparo de arma de fogo? Reclusão. Posse e porte de arma de uso restrito? Reclusão. Comércio ilegal de arma de fogo? Reclusão. Alternativa E, artigo 12 do Estatuto. Posse irregular de uso permitido. Ela é a nossa. Julgue o disposto no Estatuto do Desarmamento. Os agentes operacionais da ABIN têm direito de portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela instituição em todo o território nacional, desde que esteja em serviço? Errado. Pessoal da ABIN, mesmo fora de serviço. Então isso está errado. Sexta questão. Compete à Polícia Federal a autorização do porte. Veja, porte de uso permitido? Sim, pessoal, é a PF, lembra? Se for posse, é o SINAR. Veja que vira e mexe essa questãozinha tá caindo. Compete ao Ministério da Justiça a autorização aos responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ao Brasil? Sim. Quando é cidadão estrangeiro, diplomata, ou segurança do diplomata, celebridades, quem vai dar essa autorização temporária aí do porte é o Ministério da Justiça, tá? Tá lá no Estatuto. E compete ao Comando do Exército a autorização para o porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores, caçadores e de representantes estrangeiros
em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional. Certíssima. É uma previsão expressa lá no Estatuto do Desarmamento. Bastante atenta a ela, né? Ainda conforme disposto no Estatuto, julgue o próximo item. As armas de fogo apreendidas e que não interessem a persecução penal devem ser encaminhadas à Polícia Federal para destruição ou doação? Tá errado, né, gente? Deve ser encaminhada em 48 horas pelo juiz ao Exército. E é o Exército que vai dar essa destinação de doação ou destruição. Então, tá errado. É isso por hoje, meus queridos. Finalizamos esse conteúdo importantíssimo. Bons estudos para vocês e eu te vejo no nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, pessoal.